Gary Kvelowitz era um judeu ateu que não acreditava em Deus e nem na vida após a morte. Apesar de ser milionário, ele sentia que a sua vida não tinha sentido. Até que um dia, durante o momento em que ele tentava tirar a sua própria vida, ele foi levado ao céu e ficou chocado com o que ouviu de Deus. Mas antes, se inscreva no canal e deixe o like, para que o YouTube continue te recomendando os testemunhos que irão edificar a sua fé. Aos 24 anos, eu era um estenógrafo do tribunal. Eu e a Shirley, minha esposa, morávamos em Wilmington, em Delaware. Naquele ponto, eu tinha alcançado o auge da minha carreira. Nós morávamos em uma casa grande e muito bonita no subúrbio. Com 24 anos, eu tinha mais dinheiro no banco do que deveria. Compramos carros com dinheiro extra no talão de cheques. Saímos de férias, compramos móveis de design, etc. Mas o que eu procurava mesmo na vida era apenas ser feliz. Porém, tudo estava vazio. A minha vida não tinha um propósito. Tudo era apenas sobre trabalhar e ganhar mais dinheiro. E eu estava vazio. A minha esposa, Shirley, não era judia. Porém, quando nos casamos, ela se converteu ao judaísmo, pois assim não haveriam conflitos e nenhuma ruptura com os meus pais. Mas um dia eu recebi uma bomba. Eu descobri que a Shirley tinha iniciado um relacionamento com Jesus. Eu sou judeu, e por ter sido criado em uma casa kosher e no ambiente do templo, tinha o nome de Jesus como algo negativo para mim. E no início isso foi algo muito difícil, pois a Shirley era uma mulher que tinha problemas com o medo. Ela tinha medo da própria sombra. E agora a sua vida estava se encaixando, ela estava se tornando autoconfiante. A sua vida estava melhorando em todos os sentidos. E então eu fiquei com ciúmes, porque eu não era capaz de fazer isso por ela. E ela começou a falar sobre esse Jesus, o qual eu tinha uma visão muito negativa. E naquele período eu também estava muito desiludido com a minha profissão, que não estava me trazendo nenhuma realização. Quando eu cresci, todo mundo falava sobre o sonho americano e que ele traria felicidade. E eu acreditei nisso. Mas lá estava eu, com 24 anos, com o sonho americano realizado e ele não me trazia nenhuma felicidade. Ele certamente me trouxe muitas coisas materiais, mas nenhuma felicidade. E um dia eu disse, quer saber? Eu não quero mais pensar assim. E então eu comecei a beber. Até esse ponto eu não bebia nem casualmente. E então, de repente, eu me tornei um alcoólatra. Eu era o tipo de alcoólatra que se não tivesse álcool dentro de mim, eu desmaiava. Mas enquanto eu continuasse bebendo álcool, eu ainda conseguiria trabalhar no tribunal, dirigir um carro, etc. E eu fiquei nesse estado por 7 anos. No final dos 7 anos, eu percebi que eu não conseguia parar de beber. Mas eu era orgulhoso demais para pedir ajuda. E naquele ponto, eu comecei a usar drogas e continuei com o álcool. Eu gastava entre 500 e 700 dólares por semana com drogas e bebia grandes quantidades de álcool. E isso apenas piorou as coisas. Isso piorou a minha depressão e eu novamente percebi que eu era orgulhoso demais para procurar ajuda. Eu estava trabalhando no sistema de justiça criminal como estenógrafo do tribunal. E eu olhei para o sistema, eu olhei para o futuro das crianças que tinham pais alcoólatras e abusadores de drogas, e eu sabia que os meus filhos teriam um futuro muito ruim. Durante aqueles anos de bebidas e drogas, eu esbanjei literalmente todo o nosso dinheiro. A única coisa que me restou foi uma pólice de seguro de vida que era muito boa. Eu entrei em depressão severa. Eu bebia e usava cada vez mais drogas. Era um ciclo vicioso. Eu amava os meus filhos, eu amava a minha esposa, mas eu não conseguia fazer nada. A minha esposa tentava falar comigo sobre Jesus e a bebida, porém eu brigava. Mas durante todo esse tempo, ela sempre orou por mim. Eu me lembro de dizer para Shirley, Shirley, se você tocar no nome de Jesus novamente, nós vamos nos divorciar. Isso simplesmente não pode funcionar. Eu não queria ouvir esse nome mencionado na minha casa. Sabe, eu cresci no Brooklyn e me lembro de levar uma surra um dia porque nós, judeus, matamos o Deus deles. E essa foi a atmosfera em que eu cresci. Eu cresci em uma casa onde os meus tios foram libertados dos campos de extermínio na Segunda Guerra Mundial.
e eles me mostraram fotos de pessoas sendo torturadas vivas, e eles me disseram que isso era o que os cristãos faziam com os judeus. Eu sei que isso vai soar terrível, mas eu me lembro de comprar externo, coar e beber, pois eu queria me matar. Eu não acreditava que haveria vida depois da morte. Para mim, não existia nada após a morte. Eu não acreditava na Bíblia, eu não acreditava no céu, mas eu acreditava no inferno, porque eu já o tinha aqui nesta terra. A vida era o pior que poderia ser. Eu pensava que isso seria melhor para os meus filhos, pois assim eles se livrariam de um pai alcoólatra e viciado em drogas. A Shirley se livraria de um marido bêbado e que era um péssimo pai. Então um dia eu entrei no carro e segui para o Nordeste. Eu estava em Nova Jersey, dirigindo na rodovia New Jersey Turnpike, a cerca de 100 km por hora. Eu tinha colocado o carro no controle de cruzeiro e fui direto para um pilar de concreto. E eu estava muito feliz em fazer isso. Se lembre que eu não acreditava no sobrenatural, eu não acreditava no além, eu não acreditava na Bíblia. Eu pensava que Deus era uma invenção da imaginação das pessoas. Eu estava na saída 9, na New Jersey Turnpike. 3 faixas iam para a esquerda, 3 faixas para a direita. E no meio tinha um grande pilar de concreto. E o carro estava indo direto para ele. E literalmente, segundos antes de bater no pilar, eu fui levantado do carro para a presença de Deus. Eu não consigo explicar, exceto que eu não estava mais dirigindo o carro e que eu não estava mais no carro. Mas eu estava na presença daquele que eu sabia ser o criador do universo. Então, ele me mostrou a silhueta de uma montanha e disse 3 coisas para mim. Ele disse: se você quiser ficar comigo assim por toda a eternidade, você precisa começar a subir a montanha. Ele me disse que a Bíblia era a palavra dele e que eu deveria começar a lê-la, que eu deveria ouvi-la, porque ele iria começar a falar comigo. E então, imediatamente, eu estava de volta ao volante do carro. Eu comecei a rir e a chorar, a bater no volante. E eu disse: se nada acontecer na minha vida novamente, isso já é o suficiente para durar por uma vida inteira. E quando eu voltei, percebi que o carro tinha andado 12 quilômetros sem mim. Eu estava indo ver a minha mãe. Ela era da área da saúde mental e eu disse: eu não posso ir vê-la, porque, sabe, se você contar às pessoas uma história como essa, elas te internam. E então eu me virei e voltei para casa para ver a Shirley. Se lembre que ela estava orando há 7 anos pelo seu marido alcoólatra. Então eu entrei em casa. Eu olhei para ela e ela viu que eu estava diferente. Ela olhou para mim e perguntou: o que aconteceu com você? Porém, eu tinha decidido que eu não iria contar essa experiência para ela, porque eu achei que ninguém acreditaria nisso. E eu disse: Shirley, eu estive com Deus. Eu pensei que ela iria rir disso, mas ela disse: Gary, eu acredito em você. Gary, eu sei que há mais. E sabe, eu era do Brooklyn, eu era arrogante. Então eu disse: mas o quê? Eu estive com Deus. E ela disse: Gary, a Bíblia diz que há mais. E eu respondi: eu vou acreditar em qualquer coisa na Bíblia. Então ela pegou a Bíblia e abriu no Novo Testamento. Eu a interrompi e disse: essa é uma Bíblia gentia. Eu não sou um gentio e eu não vou olhar para uma Bíblia gentia. Mas ela foi muito sábia. Ela foi e pegou a Bíblia com a qual nos casamos. Era uma Bíblia do Antigo Testamento, que tinha uma estrela de Davi nela. E então eu disse: sim, essa é uma Bíblia judaica. Vou acreditar em qualquer coisa que esteja aí. Então ela começou a me mostrar as escrituras de Isaías 7, Isaías 9 e 53. E eu disse: meu Deus, olha só, o nascimento virginal e todas essas coisas, tudo está lá dentro. E nesse momento, instantaneamente, eu pedi para Emanuel entrar no meu coração e para ser o meu Senhor. E instantaneamente, eu fui liberto de qualquer necessidade de drogas e álcool. E nunca mais eu tive problemas com isso.